Hoje falaremos sobre o nazismo. O nazismo foi um movimento ideológico de característica nacionalista, imperialista, belicista e anticomunista. O nazismo surgiu sobre os moldes do fascismo que ocorreu na Itália sob a liderança de Benito Mussolini. O movimento nazista consistia num conjunto de preceitos e dogmas que acreditavam na superioridade ariana sobre os demais grupos, como por exemplo, negros, ciganos e homossexuais, mas principalmente em referência aos judeus. Os campos de concentração nazista, durante o Holocausto, assassinaram algo em torno de 6 milhões de pessoas. O de Auschwitz, por exemplo, que ficava ao sul da Polônia, construído em 1940, só ali foram assassinados mais de 1 milhão de judeus. Quando a gente está se referindo à ideologia nazista, conduzida pelo Terceiro Reich, a gente está se referindo a uma ideologia assassina, xenófoba, racista, antissemitista, que a humanidade não pode esquecer sob a responsabilidade de cometer os mesmos erros. Uma das marcas históricas do período nazista foi a criação dos campos de concentração, que inclusive foram desenvolvidos durante o século XVIII como destino de prisioneiros de guerra, e que foram utilizados durante o período nazista para aprisionarem todos aqueles que eram considerados indesejáveis ou inimigos ao Estado. Nesses campos de concentração era realizado todo tipo de abuso, inclusive o extermínio de determinados grupos sob as câmaras de gás. Dentre os campos de concentração, destaca-se o de Auschwitz, onde eram realizados diversos experimentos considerados dolorosos, cruéis e desnecessários. Dentre esses experimentos, eles eram realizados especialmente por Joseph Mengele, considerado o anjo da morte. Dentre os que sofreram mais com a ascensão do nazismo estão os judeus, os quais tiveram uma triste marca em sua história e religião. O nazismo ele representa muito a ignorância e a intolerância no modo de pensar das pessoas que acreditam nisso. E para o judaísmo condiz com um certo ódio gratuito que é incitado por tudo que eles fizeram para o nosso povo e que é motivo de tristeza até hoje. E com certeza ele não é nada bem visto pela nossa sociedade e a grande maioria do mundo. Os campos de concentração, não só de Auschwitz, mas todos eles foram um grande retrocesso no modo de pensar das pessoas. E isso é uma prova que nós ainda somos muito ignorantes em relação às outras culturas. A fuga ou negação da ideologia nazista ocorrida durante o século XX ainda denota características sociais presentes em nossa realidade, as quais servem de intermédio para a formação de diversos grupos racistas e neonazistas. O principal sintoma dos resquícios de perseguição contra os judeus, na atualidade, se dá o fato da negação do nazismo. Nós temos diversos estados, sobretudo no Oriente Médio, como por exemplo o Irã, que negam o nazismo, e recentemente a Polônia aprovou, agora no início desse ano, aprovou uma lei também proibindo que seus cidadãos façam análises críticas em relação ao nazismo, e também nega, inclusive, que os campos de concentração existentes na Polônia eram poloneses. Eu acho que essa negação ao nazismo ela contribui significativamente para que grupos organizados como os skinheads, os neonazistas, a própria Ku Klux Klan estadunidense, tentem restaurar o nazismo. Eu acho que esse é o principal resquício. A gente não pode continuar admitindo que uma ideologia dessas renasça a partir de disputas políticas internas existentes nos diversos estados árabes, principalmente. Nos campos de concentração, as principais vítimas eram as mulheres. Abusos e estupros eram práticas recorrentes em meio a tudo aquilo. Mulheres grávidas, por exemplo, eram obrigadas a esconder sua gravidez para não sofrerem na obrigação do aborto ou de experimentos desumanos. O drama enfrentado por mães era diário e inimaginável. Submetidas à fome e ao medo, lutavam pela vida de seus filhos no dia a dia dos campos de concentração. Tal situação é abordada, por exemplo, no livro Os Bebês de Auschwitz, Nascidos para Sobreviver, de Wendy Howley, o qual aborda a situação de 3 mulheres que são submetidas
a vivência nos campos de concentração, as quais estão grávidas e são obrigadas assim a esconder seus filhos para poder mantê-los vivos. Como é o sentimento de carregar um bebê por 9 meses na gestação dentro de si, e depois qual é o sentimento de dar à luz e ter em seus braços o seu filho? Bom, é inexplicável o sentimento de estar grávida, né? A mulher se sente iluminada, é uma bênção, né? A mulher faz questão de compartilhar esse momento, né? E mostrar a barriga, diferente do que acontece no livro, né, Lucas? Que elas, ao contrário, tiveram que esconder. Então, isso deveria ter sido muito complicado, né? Porque é um momento único, um momento abençoado que a mulher só quer compartilhar essa alegria. É maravilhoso. E quando tu tá com o bebê no colo, com o teu filho, o amor só aumenta mais ainda, porque e aquela sensação de proteção. Tu só quer proteger, porque tu sabe que é responsável por tudo, todo o cuidado necessário para aquele bebê, e ele depende totalmente de ti, né? Então é uma felicidade imensa. Então tá, muito obrigado. Nada, Anzo. O nazismo foi um período de intensa crueldade e discriminação, com consequências que perduram até os dias de hoje. Resultou na morte de milhares de pessoas e, consequentemente, na frustração de milhares de vidas. Devemos nós, assim, aprender com tal fato histórico e não executá-lo novamente em nossa realidade.